Queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é uma alegria estarmos neste acampamento de oração para as famílias, em que nós queremos entronizar Jesus nas nossas casas através da imagem do Cristo crucificado, o crucifixo. Jesus crucificado que está faltando tanto nos lares brasileiros. A gente vai perdendo as nossas tradições. Antigamente era muito difícil encontrar uma casa onde não houvesse ali a imagem de Jesus crucificado. Era muito difícil encontrar uma casa que não tivesse na entrada da casa, lá, um pequeno nicho com as imagens da devoção daquela família, um pequeno nicho com a imagem de Nossa Senhora, dos santos da devoção de cada um, e a imagem de Cristo crucificado. Então vamos levar realmente a sério este convite de colocarmos Jesus crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, num lugar especial de nossa casa, para que seja Ele a trazer a vitória da cruz para os nossos lares. Uma das coisas que a gente vai aos poucos perdendo a noção é isso: a cruz, ela é vitória. Muita gente acha que a cruz foi uma derrota e que a vitória aconteceu no terceiro dia, na manhã da ressurreição. Mas não é essa a fé da igreja. Nós cremos que a vitória de Cristo já aconteceu quando Ele, crucificado, morreu. Ali, naquela aparente derrota, havia uma vitória de Deus, uma vitória escondida. Não sei se você assistiu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo. No filme, no momento em que Jesus dá o último suspiro, o Mel Gibson corta a cena e mostra, naquele momento, o diabo dando um grito de derrota no inferno. Não sei se você percebeu isso. A vitória contra Satanás acontece na morte de Cristo na cruz. Deus não fica esperando a ressurreição do terceiro dia para vencer. E isso é importante, sabe por quê? Porque nós aqui, que estamos unidos ao Cristo, se com Ele nós morremos, com Ele nós ressuscitamos. Muito bem, é evidente, nós não estamos ainda ressuscitados, nós ainda não estamos na glória do céu, nós estamos ainda nesse mundo lutando. Essa era a ação que nós estávamos fazendo há pouco com o Ricardo e a Eliana Sá, né? Nós estamos lutando, lute, nós estamos numa luta. É uma luta a vida do homem sobre a terra. Nós vamos lutar, ou seja, a nossa vida aqui nessa terra, ela se parece muito mais com a cruz do que com a ressurreição. Mas graças a Deus, a nossa vida lá no céu se parece muito mais com a ressurreição do que com a cruz. Então nós estamos unidos ao Cristo, na cruz e na ressurreição. Nessa vida aqui, nós de alguma forma temos que carregar a nossa cruz. Temos que lutar. Temos que ir para frente carregando a nossa cruz. Agora vejam só, gente. Que triste seria se a cruz de Cristo fosse uma derrota. Isso significaria que nós deveríamos passar essa vida aqui debaixo do sinal da derrota, não é isso? Jesus disse assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e me siga. Tome a sua cruz dia após dia e me siga. Vamos repetir essa frase? Tome a sua cruz dia após dia e me siga. É interessante que tem gente que esquece isso. O pessoal diz: padre, eu não entendo. Por que é que eu me converti?
Eu comecei a participar da igreja e as coisas não melhoraram. Porque é que eu comecei a participar da igreja e parece que eu estou mais crucificado. Mas, meu irmão, que evangelho que você está lendo? É um evangelho diferente do meu? É uma Bíblia diferente da minha? Na Bíblia, no evangelho, Jesus diz assim: quem quiser me seguir, tome sua cruz. Diga assim: eu quero seguir Jesus. Eu quero a vitória de Cristo na minha vida. Então, se é assim, meu irmão, não fuja da cruz. Porque a vitória de Cristo vai acontecer na sua vida quando você abraça a sua cruz. Você está entendendo? A igreja nos ensina isso. Há quantos e quantos anos a gente está acostumado a cantar aquela música? Vitória. Como é a música? Tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Engraçado, a gente não canta vitória, ó ressurreição. Não, a gente canta vitória, ó cruz. É essa a fé da igreja. Na cruz já existe a vitória. Isso quer dizer que já existe uma vitória de Deus. Quando você deixa a cruz de Cristo entrar na sua casa, já existe uma vitória de Deus quando você deixa a cruz de Cristo entrar na sua vida. Porque quem foge da cruz é Satanás. Você é amigo de Satanás? Você anda tomando chazinho com ele? Você é amigo de Satanás, anda convidando ele para o almoço? Você convidou Satanás para entrar na sua casa? Não. Então, se você não quer Satanás na sua casa, você quer a vitória da cruz de Cristo. Só tem esse jeito de nós vencermos com Cristo, é abraçando a nossa cruz. Então, nós precisamos entronizar a cruz de Cristo nas nossas casas. Mas eu gostaria de, nesta palestra, de uma forma especial, não falar tanto da cruz, objeto, imagem, que você precisa entronizar na sua casa. Eu gostaria de falar da cruz e das virtudes de Cristo na cruz, para que você viva essas virtudes e Deus então abençoe a sua família com a cruz de Cristo. As virtudes da cruz de Cristo. O que é que a cruz tem a ver com a família? Tem tudo a ver, gente. Porque a cruz, ela é o grande sinal do amor de Deus. A cruz é a vitória do amor de Deus. E a família? A família é a vocação, é o caminho que Deus escolheu para nós vivermos o seu amor aqui na terra. Então vejam só, cruz e amor, cruz e família. Família e amor tem tudo a ver, por isso família e cruz tem tudo a ver. Vamos olhar isso de perto. Qual é a primeira virtude, além do amor, é claro, que a gente enxerga na cruz de Cristo? Quando você olha para a cruz de Cristo, a primeira coisa que você vê é o amor, não tem dúvida, é ou não é verdade? Ele morreu por amor a nós. Jesus morreu por amor de todos nós. Então que beleza, que maravilha, o amor. Mas para a gente chegar nesse amor, existem outras virtudes humanas que a gente precisa cultivar antes. Como que a gente vai olhar essas virtudes que estão lá na cruz de Cristo para viver essas virtudes práticas na nossa família? Eu vou ler para vocês um capítulo extraordinário, uma das páginas mais bonitas da Bíblia, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o hino ao amor. E São Paulo ali, ele descreve as virtudes da cruz de Cristo.
as características do amor, para que você ilumine sua família. Então abra comigo, se você tem a sua Bíblia, abra comigo em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E o versículo que eu vou ler a partir do versículo 4. São Paulo diz assim, primeira virtude, olha só, logo no início. O amor é paciente. Eu não sei qual é a tradução da Bíblia que você tem. Você pode ser que na sua tradução esteja escrito assim, a caridade é paciente. Mas caridade e amor, não é? Para todos os efeitos aqui na pregação é a mesma coisa. Então nós estamos falando do amor, da caridade. O amor é paciente. O amor é benfazejo. Não é invejoso. Não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso. Não é interesseiro. Não se encoleriza. Não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Até aqui. Vejam, aqui São Paulo faz uma lista de 15 características do amor. Você poderia pegar essas 15 características do amor e aplicar para a sua família. São 15 virtudes da cruz de Cristo. Quando você olha para a cruz de Cristo, você pode dizer, o amor é paciente. Você olha para a cruz de Cristo e você diz, o amor é benfazejo. Olha para a cruz de Cristo e diz, o amor não é invejoso. Olha para a cruz de Cristo e diz, o amor não é presunçoso. E assim por diante. São características do amor de Cristo, características do Cristo crucificado que você pode e deve viver na sua família. Mas como eu não tenho condições hoje de pregar para vocês a respeito dessas 15 características, que nós teríamos que passar aqui alguns meses, né, para a gente explorar toda essa riqueza que está aqui, eu vou falar somente, bem brevemente, de uma característica importantíssima para a família. É a primeira delas que está aqui, a paciência. O amor é paciente. Vejam que São Paulo começa com a paciência e termina a lista também com a paciência. Ele diz assim, o amor é paciente. E no final ele diz assim, suporta tudo. É a paciência, a mesma coisa. O amor tudo suporta. O amor é paciente. Agora vejam só, dentro da família, nós precisamos ser pacientes. Vamos entender o que é esta virtude da paciência, que é uma virtude que a gente aprecia tão pouco. Porque a paciência parece às vezes uma fraqueza. Nós estávamos aqui nos preparando para a pregação com a oração do Ricardo e da Eliana, e eles estavam rezando e dizendo que nós temos que lutar. Para a gente lutar, para a gente ter esperança e lutar, nós precisamos ter a coragem. Coragem de lutar contra o mal. Coragem de lutar contra as coisas erradas. Coragem de lutar contra aquilo que não é vontade de Deus, que não está no projeto de Deus, que não está no plano de Deus. Nós temos que ter coragem de combater o mal. Mas aí vem a pergunta: se a gente tem que combater o mal, se a gente tem que ter coragem, a virtude da fortaleza, coragem para lutar, que sentido tem ter paciência? A paciência e a coragem parecem duas virtudes, uma contra a outra. Porque a paciência parece não ser uma virtude. A paciência parece ser a característica dos covardes. O homem corajoso luta contra o mal.
O covarde aguenta, fica quieto, foge. Aí nós diríamos assim: parece que o covarde é paciente, mas o covarde não é paciente. Vejam, Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, nós ontem comemoramos a memória de Santo Tomás de Aquino, celebramos missa aqui, né? Recordando Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino não somente diz que a coragem e a paciência não são virtudes opostas, mas diz exatamente o contrário. Ele diz que a paciência é um tipo de coragem. Por quê? Você olha bem para as coisas da sua vida. Existem coisas ruins que você pode acabar imediatamente. Tem coisas ruins na sua vida que você pode dizer um basta, agora mesmo, e dizer chega. Por exemplo, você e sua família têm a mania de todo domingo, domingo é dia da gente ir para a chácara. Então vocês saem para a chácara no sábado à tarde e só voltam no domingo à noite e passam o final de semana sem missa. Mas eu vou para a missa durante a semana. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A missa é no domingo. Sábado à noite já é domingo. Tudo bem, mas você precisa ir à missa no domingo, porque é o dia da ressurreição do Senhor. Você pode dizer chega. Você pode dizer para a sua família: daqui para frente nós vamos sair um pouco mais tarde, porque nós vamos na missa sábado à noite. Ou então vamos dizer: eu vou voltar um pouco mais cedo e vou à missa no domingo à noite. Você pode dizer um basta. Existem coisas na sua família que não estão bem, que você pode mudar agora. Se você é o pai da família, não é? Se é você quem dá a orientação, você pode dizer chega, basta. Então você pode ter a coragem de dizer basta. Você pode acabar com certos defeitos seus, certos vícios, certas coisas ruins que você anda cultivando como pecado de estimação. Você pode bater na mesa e dizer basta, eu não vou mais viver escravizado por esse pecado, chega. Essa é a virtude da coragem, acabar com o mal. Mas gente, só que numa luta, todo bom general sabe que ele não pode acabar com o inimigo de uma vez só. Todo bom general tem estratégia. Todo bom general sabe que ele não pode lutar todas as batalhas de uma vez só, senão ele perde a guerra. Então ele tem que ter estratégia, ele tem que atacar num lugar do flanco inimigo, onde ele é mais fraco, ou então tem que se defender de um ataque do inimigo, onde ele está sendo mais forte. Todo bom general tem que saber recuar na hora certa. Todo bom general tem que ter paciência. Não basta para ser um bom soldado você ter coragem. Para ser um bom soldado você precisa ter paciência e saber quando atacar. Por isso na sua família existem coisas, existem defeitos, existem problemas que você não pode atacar agora. Se você quer viver no amor, se você quer viver na sua família bem, você precisa ter a paciência. Por exemplo, vou começar com alguns exemplos tolos, bobos. O seu marido ronca. E você tem que ter paciência. Por quê? Porque o negócio não tem muita cura, né?
não tem como fazer, como mudar aquele hábito, e você tem que ter paciência. A sua mulher tem certos hábitos que te irritam. Por exemplo, ela gosta de trabalhar cantarolando e você gosta de silêncio. Na hora que você está lá querendo fazer alguma coisa concentrado, ela está lá perguntando e interrompendo, fazendo perguntas. Gente, na família a paciência tem que reinar. Os seus filhos, quanta paciência a gente não tem que ter com os nossos filhos, mas também os filhos têm que ter paciência com os seus pais. Por quê? Porque se nós não tivermos paciência, nós vamos transformar a família no inferno. Onde é que está a virtude da paciência? A virtude da paciência diz assim: no céu, a minha família será um paraíso. Aqui na terra, ela vai ser uma luta. No céu, a minha família vai viver a felicidade perfeita. No céu, a minha família vai ser ressuscitada. No céu, a minha família não vai ter defeito. No céu, meu marido não vai roncar. Minha mulher não vai cantarolar. Meu filho não vai me responder de forma mal criada. No céu, as pessoas não vão levantar durante a noite fazendo barulho no banheiro. Estou fazendo pequenos exemplos ridículos, mas para vocês entenderem, gente, que daqui dessas pequenas coisas você já vai imaginando as grandes coisas. Nós precisamos ter muita paciência uns com os outros se nós quisermos viver juntos. Se você quer viver junto com outra pessoa, você não pode ocupar todo o espaço. Você não pode ser espaçoso. Se você está querendo sentar no mesmo banco com uma pessoa, você não pode ocupar o espaço inteiro do banco. Você tem que se retrair um pouco e dar um espaço para outra pessoa. Você tem que ter paciência, que você não é o centro do mundo. O que é a paciência? Vamos definir essa virtude da paciência. A paciência é a virtude de suportar um mal que eu ainda não posso acabar. É um mal? Sim. É uma coisa desagradável? Sim. É algo que até às vezes é pecado. Mas você não pode querer acabar com todos os pecados, até os pequeninos da sua casa. Você não pode pegar seu filho. Quem é que é pai e quem é mãe aqui? Levanta a mão. Fala assim: com a graça de Deus, eu sou pai ou mãe. Muito bem. Você que tem que educar seus filhos, me diga se você tem condições de corrigir todos os defeitos dos seus filhos de uma vez só. Se você vai corrigir todos os defeitos do seu filho de uma vez só, a vida do seu filho e a sua vai virar um inferno. Vai virar um inferno. Mas tem pai e tem mãe que não tem juízo, que são vaidosos e dizem: não, meu filho não pode ter defeito. Não é nem amor a Deus, não é amor à virtude, não é amor à bondade das coisas de Deus, não, é vaidade. Vaidade. É meu filho não pode ter defeito, minha filha não pode ter defeito. E aí lá vai, massacra a vida do filho e da filha, exige, rigoroso, exige cada pequeno defeito. A criança põe o dedo na boca, ela vai lá e tira o dedo. Põe o dedo no nariz, tira o dedo.
Bom, entre pôr o dedo na boca e pôr o dedo no nariz, qual dos dois você vai corrigir primeiro? Está entendendo? Gente, existem defeitos que são maiores do que os outros. Quando você exercita o seu amor de pai, o seu amor de mãe, você precisa ter paciência. Você precisa saber que você vai pegar os primeiros grandes defeitos, os defeitos grandes por primeiro, e aí só depois você vai corrigir os defeitos menores. Porque se você for corrigir todos de uma vez só, a sua vida vira um inferno e a vida do seu filho vira um inferno. É ou não é verdade? Você tem que ter paciência. A paciência é a virtude de suportar um mal que eu ainda não posso eliminar. Por exemplo, esses dias, aqui em São Paulo, o pessoal está reclamando de calor, né? Ah, está muito quente. Eu digo sempre, vai para Cuiabá para você ver o que é calor, né? Mas o pessoal está sofrendo com o calor. Muito bem. Eu pergunto, você tem condições de colocar um ar-condicionado no estado de São Paulo inteiro? Não. É um mal que você vai ter que suportar, com paciência. O pessoal que sofreu essa calamidade no Rio de Janeiro, esses desabamentos, inundações, não é? Que estão lá agora, sem casa, desabrigados, eles têm que exercitar imensamente a virtude da paciência, porque por enquanto, agora, nesse momento, eles estão vivendo um mal que ainda não dá para resolver. Se está faltando luz, se está faltando água, se você está desabrigado, alojado na casa dos outros, se você está vivendo de favor da misericórdia dos outros, se você está tendo que receber comida da solidariedade dos outros, se você está tendo que passar um pouco de fome, um pouco de frio, um pouco de nudez, gente, claro que nós temos que amar essas pessoas, claro que nós temos que ajudá-las, claro que nós temos que ser solidários, mas da parte delas, elas devem ser pacientes. Elas devem ser pacientes, claro, porque existem males, existem desconfortos que a gente tem que suportar. A paciência é a virtude de quem suporta um mal que ainda não pode acabar. Quando o Papa Bento XVI iniciou o pontificado dele, em 2005, um dos primeiros discursos que ele fez, ele disse assim: quantas e quantas vezes nós somos impacientes com as coisas de Deus. A gente queria que Deus viesse e resolvesse logo o problema. A gente queria que Deus viesse e Deus logo fizesse justiça. A gente gostaria que Deus se manifestasse e realizasse logo a sua vitória. Mas aí Bento XVI recorda: tenhamos paciência, a paciência que Cristo manifestou na cruz. Por quê? Porque o mundo é salvo pelo crucificado e não pelos que crucificam. Deixa eu repetir para você. O mundo é salvo pelo crucificado e não pelos que crucificam. Você está impaciente, você quer acabar logo com a maldade, mas não é crucificando os outros que você vai resolver o problema. O mundo é salvo pelo crucificado e não pelos que crucificam. Nós temos que ter paciência e saber que a paciência de Deus conosco, ela é fonte de salvação. Na segunda carta de São Pedro, capítulo 3, São Pedro diz assim, que nós temos que aprender que a paciência de Deus é fonte de salvação. Como é que a paciência de Deus é fonte de salvação?
Vamos entender isso, vamos parar para ver. Quando Jesus estava aqui nesse mundo, pregando o evangelho com seus discípulos, tinha 2 discípulos que eram meio espoleta, né? Eram meio impacientes, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. Então nessa família de Jesus, porque Jesus fez a sua família, né? Com os 12 apóstolos. Nessa família de Jesus tinha de tudo. Tinha filhos impacientes. João e Tiago eram tão impacientes que Jesus colocou um apelido neles: Boanerges, filhos do trovão. Segundo os evangelhos, Tiago e João uma vez foram pregar em umas cidades samaritanas. E numa dessas cidades o pessoal não os acolheu. Eles foram pregar o evangelho e então foram rejeitados. Eles voltaram para Jesus e disseram assim: Jesus, manda que caia um raio em cima desses filhos da mãe, né? Jesus manda um raio para parti-los no meio, para que eles saibam que não se rejeita a palavra de Deus, não se rejeita o apóstolo enviado por Cristo, que caia um raio na cabeça deles. Gente, quantas e quantas vezes nós não tivemos esse tipo de desejo, é ou não é verdade? Talvez você não tenha pensado num raio, mais um pouquinho de veneno. Talvez você não tenha pensado num raio, mas você pensou assim, naquela parada cardíaca inesperada. Você não pensou num raio, mas pensou que quem sabe durante a viagem não ia acontecer um acidente de carro. Eu estou fazendo a lista aqui, mas você sabe que a nossa falta de paciência com o mal, a nossa falta de paciência com as pessoas, quantas vezes nós desejamos a morte das pessoas? Quantas vezes nós fomos assassinos no nosso coração? Assassinos, não de fato, mas assassinos virtuais, assassinos no coração. Quantas vezes nós fomos Boanerges, filhos do trovão, filhos do raio, que caia um raio na cabeça, o raio que o parta, não é isso? Falta de paciência. O que Jesus está tentando ensinar para os filhos do trovão é o seguinte: você está querendo a justiça de Deus, né? Não é isso que você quer? Você está clamando a justiça de Deus dia e noite sem cessar. Você está pedindo a justiça divina, não está? E Deus está demorando, não está? Muito bem. Saiba que isso é salvação para você. Porque se Deus vier com a justiça, não pense que você está muito bonito na foto, não. Se Deus for mandar um raio na cabeça de todo pecador, prepare sua cabeça. Se Deus vai mandar um infarto fulminante para todo pecador, prepare o seu caixão. Se Deus vai fazer justiça agora, eu acho que nós vamos ser encontrados em dívida com Ele. Nós não somos tão justos assim. É isso que São Pedro quer nos ensinar. Aquilo que Jesus ensinou para os filhos do trovão. A paciência de Deus é fonte de salvação para nós. Deus demora, sim, mas isso é fonte de salvação para mim e para você, porque Ele está nos dando tempo de nós nos convertermos. Está entendendo? Não é só seu filho que precisa de conversão. Não é só seu marido que precisa de conversão. Não é só sua esposa quem precisa de conversão.
Não são só seus pais que precisam de conversão. Eu preciso de conversão. Bate assim no peito e diz assim: eu preciso de conversão. Tem misericórdia, Senhor. Tem paciência, Senhor. Paciência comigo e com aqueles que não me amam. Ensinai-me, Senhor, a paciência com todos. Veja, meu irmão, a caridade é paciente, o amor é paciente, o amor tudo suporta. O amor de Deus é paciente conosco. Deus é o nosso Pai, é nele que se fundamenta toda a família. É no amor de Deus que se fundamenta toda a família. E neste amor de Deus, paciente para conosco, é que nós enxergamos o amor paciente que nós temos que ter uns com os outros, se nós quisermos viver em família. Gente, se não tiver paciência, a família acabou. Se não tiver paciência, põe a viola no saco e cai fora, porque você não vai ser família nunca. Você vai morrer sozinho. E não somente, você viverá também a solidão do inferno. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Se nós medimos com a medida da impaciência, seremos medidos com essa medida. Se nós queremos justiça já, Deus não tarda em fazer justiça. E Ele fará. Mas cuidado. Você está na reta. É você quem está na reta. Então, gente, clamar a misericórdia de Deus, a paciente misericórdia de Deus para conosco. Deus é Pai, Ele é paciente com a sua família, Ele é paciente conosco. Sejamos nós pacientes uns com os outros. Agora, o exemplo maior da paciência nós temos na cruz de Cristo. Ele pacientemente carregou a cruz. Todas as vezes que você em casa estiver irritado, subindo pelas paredes, quando vier aquela contrariedade, quando pela milésima vez o seu filho fizer aquela pergunta que você já respondeu 1000 vezes, quando pela milionésima vez você tiver que corrigir o seu filho daquele defeito que você já corrigiu tantas vezes, quando você ficar irritado com algo que alguém te faz em casa, corra para o crucifixo que está lá na parede e olhe para ele. Olhe para o crucificado. Pacientemente Ele carregou as minhas dores. Pacientemente Ele suportou os meus pecados. Pacientemente Jesus crucificado foi até o Calvário por mim. Meditemos a paixão de Cristo. Eu gosto muito daquele filme da Paixão de Cristo do Mel Gibson, porque ele é um auxílio para a meditação. Um auxílio para a meditação da paixão de Cristo. Ver com que paciência Jesus caía, era empurrado, pacientemente ele se levantava e tomava a cruz outra vez. Jesus foi cuspido, escarrado, xingado, açoitado, coroado de espinhos. Jesus foi esmurrado, recebeu varadas e chicotadas, chutes e pontapés. Pacientemente, depois de cada golpe, ele se levantou, suportando o mal, suportando aquelas dores, suportando aquelas desgraças por amor a nós. O amor é paciente. Vamos olhar para o crucificado e dizer isso.
O amor é paciente. Olhe para Jesus na cruz e diga com o coração, crendo no que você está dizendo: o amor é paciente. Sim, o amor é paciente. O amor foi paciente conosco. Ele poderia, o próprio Jesus disse isso a Pilatos. Ele poderia ter pedido ao Pai que mandasse um exército para salvá-lo naquele momento. Ele poderia ter pedido ao Pai que mandasse uma legião dos seus anjos santos para salvá-lo daqueles algozes. Ele podia ter pedido ao Pai justiça, mas ele não pediu justiça. Ele pediu misericórdia e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus, mais do que ninguém, Ele é o inocente. Meu irmão, nós sofremos, é verdade, nós sofremos, e muitas vezes sofremos injustamente, mas nós não somos inocentes. Não, você não é totalmente inocente. Você pode ser inocente disto que estão te acusando. Você pode ser inocente deste mal que estão te causando, mas você não é totalmente inocente. Alguma culpa você tem no cartório, algum problema você tem, algum pecado você tem. No entanto, o inocente, o homem com as mãos limpas, inocente coração, ele foi crucificado pacientemente por amor a nós. Se ele, inocente, teve paciência, por que é que nós, pecadores, não temos paciência? Se ele, que nada merecia, teve paciência, por que é que nós, que merecemos, não temos paciência? E não somente uma coisa, não somente isso, existe uma outra coisa importante. Às vezes a gente sofre injustiça por amor a Cristo. Ou seja, às vezes nós sofremos porque amamos Jesus e somos perseguidos por isso. Porque Satanás não fica nada contente, Satanás não fica nada feliz que nós sejamos filhos e filhas de Deus e estejamos servindo a Deus. Vocês sabem que eu sou muito amigo de Dom Eugênio Sales, arcebispo emérito da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Eu estive visitando Dom Eugênio há uns tempos atrás. Ele já com 90 anos. E Dom Eugênio, durante a vida dele, sofreu muito. E agora que ele está já velhinho, tem outros sofrimentos, que é o sofrimento da idade, né? Com 90 anos, as doenças aparecem, né? Vai acabando os seus dias. E eu disse para ele uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, e gostaria de dizer de forma especial para que o padre Jonas Abib ouvisse isso também. Eu sei que o padre Jonas está ouvindo essa palestra. Eu quero dizer ao padre Jonas aquilo que eu disse para o cardeal Dom Eugênio. Eu disse assim: existe uma eleição de Deus quando nós somos escolhidos por Deus para sofrer por Ele. Gente, Deus morreu na cruz por todos nós. Jesus morreu na cruz por todos nós. Todos. Mas existem algumas pessoas especiais que são eleitas, que são escolhidas de Deus. Deus olha para uma pessoa eleita
como Dom Eugênio Salles. Deus olha para uma pessoa eleita como Monsenhor Jonas Abib e diz assim: meu filho, eu te escolho, eu te elejo. Sim, eu te escolho e te elejo, porque eu sofri por todos, mas do meio desses todos eu escolhi a ti, para que sofras por mim. Existe uma eleição quando Jesus me dá a alegria, Ele me escolhe e diz: meu filho, vai e sofre por mim também. Eu te dou esta chance, esse privilégio, um verdadeiro privilégio. Ama-me de volta. Eu sofri por ti, vai e sofre por mim. Carrega tu também a cruz. Sofre por amor a mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não sei por que dores e sofrimentos você está passando. Às vezes são dores e sofrimentos normais da vida, mas às vezes são dores e sofrimentos exatamente porque você ama Jesus. Às vezes você sofre exatamente porque seguiu Jesus, porque resolveu se entregar a Ele, e por isso é perseguido. Perseguido no seu trabalho, perseguido no emprego, na escola, perseguido no seu grupo de amigos, e talvez, quem sabe, até perseguido dentro da sua própria família, onde na sua família acontece aquela palavra de Jesus: pensais que eu vim trazer a paz? Eu vim trazer a divisão, porque daqui para frente será pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, por causa de Cristo. Porque quando a gente se decide por Jesus, quando a gente decide seguir Jesus, Satanás não gosta nada dessa ideia, gente. Mas Deus nos configura a Ele. Na cruz existe uma eleição. Existe uma eleição de Deus, uma verdadeira escolha, quando Deus, do meio de uma multidão, escolhe um filho, uma filha predileto e diz: eu sofri por todos, vai e sofre por mim. Sofre você também. Carregue pacientemente a sua cruz. Meus irmãos, minhas irmãs, a caridade é paciente. São Paulo fala desta paciência, e aqui nós precisamos dizer uma última palavra a respeito do discernimento que a gente precisa ter com relação à paciência e com relação à coragem. Nós dizíamos: lute. Se existe um mal que você precisa acabar, acabe com ele, se você pode acabar. Se você não consegue acabar, paciência. Os males que nós conseguimos acabar, nós precisamos acabá-los com coragem, com fortaleza, com decisão. Os males que nós não podemos acabar, nós temos que ter paciência e perseverança, porque a paciência e a perseverança geram a esperança no nosso coração. Nós não somos pessoas deixadas e abandonadas por Deus, nada disso. São Paulo diz no capítulo 5 de Romanos o seguinte: não só isso, Romanos 5:3, pois nós nos orgulhamos também das nossas tribulações, das nossas cruzes, né? A cruz que a gente carrega, sabendo que a tribulação, a cruz, gera a perseverança leva a uma virtude provada, e a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se nós temos a paciência, essa paciência irá desabrochar em esperança
uma esperança que não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Por isso, meu irmão, quando estas coisas acontecerem, erguei as vossas cabeças, porque está próxima a vossa libertação. Vamos ter paciência uns com os outros. Tenhamos paciência também com nós mesmos. Quantas vezes a sua impaciência dentro da família é simplesmente um reflexo da impaciência que você tem com você? Você não está vivendo a vida que você queria, as coisas não estão do jeito que você sonhou, você está contrariado, impaciente na vida, e você então manifesta essa sua irritação com os outros. Seja paciente com você, Deus é paciente com você. E essa paciência que você tem com você mesmo transborda na paciência com os irmãos e as irmãs. O amor é paciente, a caridade é paciente, tudo suporta. Creiamos nessa palavra de São Paulo, coloquemos em prática. E quando você entronizar nesse final de semana, entronizar a cruz de Cristo na sua família, olhe para aquela cruz nos momentos de tribulação e diga: o amor é paciente. O amor faz o bem. O amor não inveja. O amor não é presunçoso, nem se incha de orgulho. Não faz nada de vergonhoso. Não é interesseiro. Não se encoleriza. Não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Olha só o que o amor faz, versículo 7. Ele desculpa tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. E São Paulo então diz no versículo 8: o amor jamais acabará. Pensa na sua família e toma posse dessa palavra. Repete comigo: o amor jamais acabará. Pensa na sua família e creia nisso, e tome posse dessa palavra. O amor jamais acabará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, nosso conhecimento é limitado, como também é limitado o nosso profetizar. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora, nós vemos um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora, conheço apenas em parte, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Meus irmãos, o amor jamais acabará. Por isso eu posso dizer: a família jamais acabará. A família é eterna, porque Deus é família no céu. Deus se fez família quando Ele nasceu em Nazaré e preparou família para nós no céu. A família nunca vai acabar, porque a família com a qual nós fomos salvos e resgatados é a família que nasceu da cruz de Cristo. Nasceu e brotou do lado aberto de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, Ele olhou para Maria e disse: eis aí teu filho. Olhou para João e disse: eis aí tua mãe. Na cruz Ele fez a família. Na cruz de Cristo, no amor paciente. Tenha paciência
Erga sua cabeça, se anime. O amor não vai acabar. O amor não vai acabar. A família não vai acabar. Creia nisso. Quando Maria recebeu Jesus morto nos seus braços, olhe para Maria com o filho morto e diga: a família não vai acabar. A família não vai acabar, porque ela não acaba. Não, ela não acaba, porque ela vive eternamente no céu. Se a sua família parece-se mais com Cristo morto e crucificado, tome posse da vitória de Deus para a sua família na cruz. Ele ressuscitará a nossa família, porque no céu seremos família. A caridade, o amor jamais vai acabar, e por isso a família jamais vai acabar. Amém.